Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou Ana Luísa Tavares. Bom dia, tô vendo um oizinho ali, Juliana. Pessoal, vou fazer a abertura hoje com uma oração e peço que vocês fechem seus olhos, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos diante do Ministério da Companhia de Daniel e pela oportunidade que o Senhor nos concede em participar desse momento tão especial para receber Sua palavra. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui hoje, por cada vida atenta e aberta a receber a porção da Sua palavra. Obrigada, Deus, por Tua fidelidade e por nos permitir estarmos reunidos em Tua presença nesse culto. Que o Teu Espírito Santo nos guie, que a nossa adoração suba como um aroma suave e que a Sua palavra encontre espaço em nossos corações. Que muitos sejam curados, restaurados, renovados em Tua presença, em nome de Jesus. Que tudo que fizermos aqui hoje seja para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Passo a palavra para a Ritinha. A paz, shalom, shalom para todos. Me ouvem, me veem bem? Amém, glória a Deus. Obrigada pela oportunidade de abrir esse culto abençoado. Perdoe ter entrado agora, minha gente, porque minha cabeça estava no horário de verão já nessa Europa. Falei, 2 horas, tá bom, vou dar um tapinha ali, fazer uma make para o pessoal, né? Me reconhecer a carinha da internet. Eu digo, misericórdia, Jesus amado. Aí o anjo, a Karina, me mandou uma mensagem, eu falei, eu já nasci pronta, vamos lá. Tá bom, amados? Desculpa aí não estar desde o início, mas eu tô muito feliz com o convite. Obrigada, João. Obrigada, Flávia, pela confiança. E fiquei essa semana perguntando para o Papai do Céu o que que seria. Quem já fez essa abertura aqui, quem nunca fez pela primeira vez que fez, sabe assim, né? Aquele peso de glória que a gente sente de trazer palavras para pessoas tão capacitadas como nossos irmãos aqui da Companhia de Daniel. E já trazendo uma coisa que o Papai do Céu falou comigo, né? Eu preocupada essa semana. E ele falou assim para mim: filha, você está preocupada em agradar pessoas? Ou você está preocupada em levar um pãozinho fresco, levar algo de excelência, levar algo da minha parte? Porque se for aquela excelência que você tem, que o mérito tem que ser seu, que você faz as coisas lindas, tudo daquele jeito, para você, tá na motivação errada. Busque sim, leve o melhor para os seus irmãos, viu? Porque você recebeu essa oportunidade, mas cuidado com a intenção do coração. Ela tem que estar alinhada com aquilo que é correto. Eu falei, tá bom, Senhor, então tá. Papai do céu falou, já te dei tanta palavra, em uma dessas você vai achar alguma que vai fazer sentido. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, meus amores. Em 2 Samuel 20, a partir do versículo 15. 2 Samuel 20, a partir do versículo 15. Todo mundo achou? Amém? Amém. Então, eu vou ler para vocês, tá bem? A partir do 15, que diz assim: Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Sou eu. Ela lhe disse: Ouça as palavras dessa sua serva. Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peça um conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe, longe de mim, que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi.
Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade para cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Amém? O que é que essa palavra falou tanto no meu coração? Se a gente voltar um pouco no versículo 14 de 2 Samuel, no versículo 14, acho no verso 11 por ali, depois que vocês forem ler, vocês vão entender quem que é essa mulher. Joabe já tinha precisado dela para fazer ali um enredinho com Davi, para trazer Absalão de volta para Jerusalém. Então, essa mulher já conhecia Joabe. Por quê? Porque ele pediu para ela mentir, para ela inventar uma história que ela era uma viúva e que ela tinha e que ela estava com dois filhos que estavam lutando no campo e que ia acontecer algo de ruim com os filhos dela e aqui e ali. E Joabe já conhecia, pediu para ela fazer isso, mas Davi, esperto, rei, pai do homem mais sábio da terra, o que é que ele disse? Ele disse: esse aí tem angu, tem caroço nesse angu. Então, o que ele fez? Ele sentiu que aquela mulher queria, na verdade, outra coisa e concedeu o desejo. A mulher não mentiu para ele, disse: Não, eu estou a mandado de Joabe aqui. E concedeu, o rei Davi concedeu o desejo do coração de Joabe, que foi trazer Absalão mais para perto. Mas lembra que ele falou assim: quando vocês lerem, vocês vão ver. O rei Davi falou: traga ele, mas não me coloque ele na minha presença, eu não quero ver a face dele. E passou, isso aconteceu, depois vocês leiam o 20, vocês vão entender melhor a história, porque se eu fosse ler tudo, explicar tudo, né? Mas o que eu quero me atentar aqui é em relação a essa mulher. Por quê? Ela já conhecia Joabe, ela já tinha feito algo para Joabe. Mas o que é que ela fala aqui? Quando começam a bater, querem derrubar a cidade, querem exterminar a cidade inteira para pegar um cara. Eles querem exterminar a cidade inteira. Mas o que é que eles dizem? Por quê? Porque esse mocinho aqui, esse Abel, ele estava contra. Não, momento, perdão. E o povo estava com Joabe batendo na muralha para derrubar. E uma mulher sábia gritou dizendo: Escutem, digam a Joabe que venha cá, que eu quero falar com ele. Quando Joabe chegou, e ela ainda perguntou: Você é Joabe? Ou seja, ela sabia quem era. Mas ela não ficou atenta só, eu já sei quem é, eu sei quem ele é. Ela perguntou: Você é Joabe? Ele disse: Sim, eu sou. E ela lhe disse: Ouça as palavras da tua serva. Se humilhou: Ouça as palavras da tua serva. Job respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselhos na cidade de Abel. Assim as questões eram resolvidas. Ou seja, ela começou a lembrar a Joabe como era que se resolvia uma história. E ela, já sabendo que ela fazia parte desses conselheiros, ela disse: Eu sou das pacíficas e fiel em Israel. E você procura destruir uma cidade que é mãe Israel. Por que você quer derrotar a herança do Senhor? E Joabe, caiu em si. Então já respondeu: Longe de mim. O que me chama a atenção aqui, eu gostaria de trazer para a gente, é a estratégia dessa mulher. É a sabedoria, a Bíblia fala, ela é sábia, uma mulher sábia. E o que é que ela foi fazer? Primeiro ela conhecia Joabe, mas se fez de boba, né? Ela fez que não, quem é você é Joabe? Sim, para ela ter certeza que a mensagem que ela tinha que entregar chegaria na pessoa correta, né? E trazendo para a gente, quantas vezes a gente sai falando aí aquilo que é tão importante para a gente, para todo mundo, que não vai poder resolver. Não vai ser a pessoa estratégica, porque só quem podia dar ou tirar a ordem ali era Joabe, que era o chefe do exército. Então, o que é que ela faz? Me ouça, por favor, me escute, me dê um momento da sua atenção. E ela começou a lembrar ele como que se resolvia os problemas. E lembrando ele quem ela era. Por quê? Porque ela sabia quem ela era. Era uma pacífica de Israel. E lembrando ele, preste atenção. Por quê? Porque se você for mexer com esse povo, que querendo ou não, quando a gente for ver a história, é aquele momento que Davi chega no Jordão e a tribo se divide. E esse povo que Joabe estava atrás era o povo que foi contra Davi. E essa mulher estava no meio desse povo, sabe-se Deus por quê? Mas o que que acontece? Ela começa a lembrar a Joabe.
né, do que acontecia. E ele falou: "Longe de mim, eu que eu devore e destrua Israel. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade." Então a mulher disse: "Eis que a cabeça dele será jogada para cima da muralha para você." E outra coisa que essa mulher falou, ela foi ousada, ela foi muito ousada, porque ela falou: "Eu vou fazer, vai acontecer, você vai ter a cabeça dele." Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo. O que é que ela falou? Ela saiu desesperada? "Ai, meu Deus, o que eu vou fazer?" Na sua sabedoria. Isso já me chama atenção, porque com certeza, na sua sabedoria, ela traçou uma estratégia. E o que é que ela foi fazer? Ela foi falar com todo o povo. E o que é que traz isso pra gente? Que às vezes tem uma pessoa no nosso meio, no nosso convívio, que vai custar todo um povo, que vai custar tudo pra gente, que a gente almejou, que a gente alcança, que a gente vem galgando, que a gente vem suando para conquistar. Às vezes é uma pessoa, uma atitude que a gente tem, que está inflamando tudo. E às vezes é uma pessoa importante, porque era o líder aqui desse momento, do povo deles. Mas o que é que ela decidiu? É melhor a cabeça de um do que todo o nosso povo ser dissipado. E ela teve estratégia para falar com as pessoas. Isso me chama muita atenção, porque a Bíblia fala na sua sabedoria. Então, o que fica para gente, quando a gente for tomar uma decisão diante que a gente tem que cortar algo, alguém da nossa vida, que a gente tem que fazer algo que vai ser difícil. Então, que a gente acesse a nossa sabedoria, que a gente lembre da nossa identidade, quem somos, pacíficos, pacíficas, sábios, pacíficos. Sabendo falar com a pessoa correta. Ela não foi falar com o ajudante, ela quis Joabe. Pediu a atenção dele, lembrou a ele de como se resolvia as coisas. E foi agindo. Falou com o povo. O que é que o povo fez? E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta. E eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E aquela mulher, a Bíblia não ousou em falar que ela era sábia. Pensa só a estratégia dela para manter todo aquele povo vivo. E às vezes a gente vai ter que sacrificar um por muitos. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação tão difícil, teve um homicídio na minha família, um primo muito jovem, e eu ali no fogão fazendo a comida, tinha uns 2 dias que ele tinha falecido. E eu perguntei para Deus: "Mas Deus, ele tão jovem, não viveu nada, por que que ele teve que ir assim, tão cedo, de uma forma tão dolorosa?" E Deus falou claramente para mim: "Às vezes tem que ir um para poupar outros." E para mim ficou muito claro que ele poupou toda a minha família, os meus tios, meus primos, todo mundo que vivia envolvido ali com ele. Então que fique de reflexão para a gente. O que é que a gente tem que entregar para a gente conseguir salvar todas as outras coisas das nossas vidas? Qual é a atitude? Qual é o hábito? Às vezes, qual é a pessoa que está no nosso convívio? A gente, ai, mas tem que estar perto, tem que estar, e às vezes não tem. Às vezes está custando todo o nosso esforço, tudo que a gente constrói, que a gente quer fazer, que a gente quer colocar para frente, mas tem aquela cabecinha lá, que tem que ser jogada por cima do muro, e a gente não consegue. Mas lembrando, sabemos quem somos, temos sabedoria, somos pacificadores, imitadores de Cristo. E se nós temos isso como identidade fixada no nosso coração, que um dia, se alguém escrever algo sobre nós, que possa estar escrito também, aquela pessoinha sábia que soube resolver o problema, que não deve ter sido fácil a convencer as pessoas de cortar a cabeça do líder, mas às vezes é necessário. Amém, meus amores? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha falado algo pra gente. Ela sempre fala muito comigo quando eu falo sábia.
Está sendo sábia, Rita? Está sendo pacificadora? Ou está jogando óleo no fogo? Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre dos nossos pensamentos, tome a nossa mente. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Gratidão. Deus abençoe. Shalom, shalom, Agora, pessoal, amém. Rita, obrigado por essa palavra, pela abertura, né? Isso é algo que todos os dias, né? Eu peço para Deus ao acordar, eu agradeço pela oportunidade de mais um dia e todos os dias peço para Ele discernimento, sabedoria, para que eu consiga tomar as melhores decisões, para que da minha boca saia apenas palavras de santificação, para que eu seja instrumento na vida do outro, né? Porque muitas vezes a gente fica retido nos problemas do dia a dia, né? Acha que eu estava refletindo muito essa semana, pensando assim, nem sempre, né? Deus age como a gente quer, na hora que a gente quer, né? E a gente se irrita. Você já reparou isso? A gente se irrita, a gente cobra ele como se ele fosse, como se ele fosse nosso funcionário. Tipo, por que que você não está me entregando, né? Tô aqui orando, tô fazendo as coisas e por que que não veio ainda, né? E essa semana eu estava até conversando com a Thaís no Insta, né, Thaís? Eu falei assim, ai, Thaís, quando a gente acha que a gente vai estar no mar, assim, boiando, sabe? Quando a gente fica boiando, né, com o corpo assim estendido, boiando, só curtindo a vida, vem a onda e vlau, né? Dá aquela chacoalhada, né? A Thaís me respondeu algo que eu não vou responder aqui. Ela falou, amiga, rindo, né, claro. Amiga, só tem uma coisa que boia nessa vida. E aí vocês já entenderam o recado, o que que boia, então é verdade mesmo, né? Não tem, né? Ah, e que bom, né? Que Deus não deixa a gente ficar boiando que nem, né? Que nem o que boia, porque significa que ele tem pressa com a gente, significa que ele tem um propósito na nossa vida e que esses chacoalhões precisam vir, porque a gente está sempre querendo entrar na zona de conforto, né? Ai, agora vai, né? A gente sempre tem, eu tenho muito isso, agora vai. E aí vai para onde, né? Vai para onde Deus quer, porque aí ele te chacoalha de novo e fala, ó, querida, acorda, né? Acorda. E é isso que quero convidar vocês hoje, né, para a gente entrar nesse louvor. Bora orar, é só se arrepender, a gente quer experimentar, a gente tem que estar disposto também, né? Porque quando a gente vai mergulhar profundo nas águas do Senhor, ele vai mexer nas nossas vidas de uma maneira também profunda, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Antes de passar a palavra para Thaís, eu queria só dar um testemunho aqui, né? Às vezes a gente ora, né, pedindo, Senhor, será que eu estou no caminho certo? E eu me questiono isso muito, Senhor, estou no caminho certo? Senhor, o Senhor tem coisas para mim, mas eu não sei o como, sabe? Às vezes a gente fica preso no como, né? E aí eu falei, Senhor, como eu não sei, mas o Senhor vai mover. Eu só preciso de um sinal que eu estou no caminho certo. E aí, olha que lindo aqui, ó. Eu até compartilhei nos meus stories, mas eu não sei se todo mundo viu. Olha que lindo essa imagem que Deus me presenteou na minha oração. Tá vendo? Eu fiz a oração, eu ia começar a atender, eu olhei na janela assim, e tinha essa cruz aí, né? E não foi avião, foi Deus mesmo que fez, sabe? E aí eu entendi, eu falei, Ai, Senhor, Deus. Oi, Léo. como você vai fazer? E, e você acredita que essa semana está começando a mover para eu viver as promessas que ele tem para minha vida? Então, gente, confia, confia. O como ele faz. Só esteja disposto a entender e só esteja disposto. Só fala isso aqui, deixa que todo o resto, caminho, ele coloca para a gente. Só que, para isso, a gente tem que estar atento aos sinais. Porque, às vezes, os sinais são sutis. E, muitas vezes, a gente acaba deixando passar. Então, eu convido vocês a prestarem atenção, porque, como diz, né, o apóstolo Judá Bertelli, Deus fala, e tudo fala mesmo. A gente só precisa estar com o olho aberto, com o coração aberto, para entender os caminhos do Senhor. Amém? Thaís, é contigo. Deus te abençoe e te instrua, te ilumine hoje para você ser instrumento nas nossas vidas. Bom dia! Shalom, shalom!
Sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Quero pedir aí para o pessoal que está ainda de câmera fechada, abram suas câmeras. Vamos mostrar nosso rostinho para o Senhor. Vamos interagir aqui, pessoal, que hoje nós estamos numa manhã de celebração. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor e nós precisamos fazer o nosso melhor para Ele. Ele merece o nosso melhor. Então, que você possa dar o melhor para Ele, o seu melhor tempo, a sua melhor atenção, que você possa estar aqui nesse momento de uma forma mais intencional, de propósito, não estar por estar, mas estar de propósito, para que você possa oferecer a Ele o seu melhor culto, a sua melhor celebração, o seu melhor agradecimento a Ele. Amém? Fazia algum tempo, né, que eu não ministrava, eu falei que eu acho que eu tinha me colocado no cantinho da disciplina. E hoje, né, era para ser o pastor Marcelo, mas ele pediu para que eu pudesse trazer a palavra. E eu fui buscar em Deus algo que pudesse vir de encontro com esse momento atual, para a companhia de Daniel, para as pessoas. E Deus me trouxe uma palavra, e eu confesso que essa palavra, eu sempre fiquei muito intrigada com essa palavra ao longo de toda a minha jornada cristã. Que é uma palavra tão curta, e eu já ouvi muitas ministrações acerca desta palavra, mas eu sempre quis entender o mais profundo dela, né? O que tem por trás dela. E essa semana Deus começou a ministrar muito no meu coração acerca de algumas coisas. E, gente, o profeta vive a profecia. O profeta vive a profecia. E eu demorei para entender isso. E muitas vezes Deus usa o profeta para viver as situações e circunstâncias favoráveis e muitas vezes desfavoráveis para que nós possamos transmitir às pessoas aquilo que está no coração de Deus de uma forma com muito mais veemência, mais autoridade. Quando a gente sente, né, aquilo que nós estamos enfrentando é diferente do que passar uma teoria, um ensino, enfim. E eu tenho vivido, gente, eu tenho vivido dias com Deus que eu nunca vivi antes. Eu falo que nesse último um ano, Deus mexeu tanto com as minhas estruturas, tanto, 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 que eu vivi coisas com Deus que eu não vivia há muito tempo. Mas foi porque eu busquei essa permissão e eu já estava pedindo para Deus, né? Senhor, eu quero viver coisas novas. E aí, amados, quando a gente começa a pedir isso, te prepara. Ai, ai, a gente pede umas coisas para Deus, né? Depois Deus começa a fazer e a gente começa, ai, meu Deus, tá doendo. Uai! Você pediu, agora aguenta. Mas, Rê, eu comentei aquilo com você e Deus me trouxe uma palavra que ele mostrou que outra coisa pode boiar. Na verdade, flutuar. E eu vou trazer aqui para vocês uma palavra para que, quem sabe, né, você possa estar precisando desse direcionamento. E hoje a palavra é sobre direcionamento. Direcionamento e uma pitadinha, talvez, de uma exortação, quem sabe. Vamos ver como é que Deus vai se mover, né? Eu estou aqui para ser apenas um instrumento do Senhor, para trazer aquilo que está no coração dele para o teu coração. Amém? Mas antes de começar essa palavra, eu quero fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Eleve sua cabeça para o alto, onde habita o nosso Pai eterno. Pai, tu sabes o que cada um de nós aqui precisa. Nesse momento, Abba,
Não é sobre mim, não é sobre qualquer outra pessoa, mas é sobre aquilo que está no teu coração para esta igreja, para as pessoas que estão aqui, para as famílias que aqui estão representadas através de cada um. Pai, traga-nos a pura revelação do que está no teu coração e que eu seja apenas um instrumento, um fio condutor para trazer aquilo que está no teu trono para a terra. Senhor, tu tens, ó Pai, total liberdade para operar aqui. Que venha o teu mover, que venha a tua presença, que venha a tua glória, que venha a tua unção, que venha a manifestação, Senhor Deus, dos teus anjos. Porque aqui nós damos liberdade para esse mover. Faz, ó Pai, o que está no teu coração. Apenas o que está no teu coração. É o que eu oro e profetizo que esta manhã será uma manhã de destravar, de palavras, ó Pai, que sejam como setas no alvo. Será uma manhã de alinhamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bora lá, então. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, que diz assim: Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu. Era um grupo de profetas, existiam escolas de profetas, e em breve, em nome de Jesus, a companhia terá uma escola de profetas. Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. E Eliseu falou: está bem, podemos ir. E eles disseram: venha conosco, sugeriu. E ele disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água. E fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Quero dizer para você que o impossível quem faz é o Senhor. O impossível quem faz é o Senhor. Amados, quando comecei a meditar nesta palavra, é uma palavra, né, que, como eu falei para vocês, há muito tempo eu ficava pensando sobre ela. Por que ela está aqui? Por quê? Qual a importância dela estar aqui nas Escrituras? E aqui nós precisamos meditar e entender que há muitas reflexões e muitos ensinamentos acerca desta passagem. E aqui eu quero destacar algumas dessas questões que nos ensinam coisas muito importantes, princípios importantes para todas as áreas da nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. Preste atenção no versículo 1, que está escrito lá, né, que Eliseu, ele o quê? Ele dirigia ali um grupo de profetas, era uma escola de profetas. E um dia, o que aconteceu? Os membros do grupo de profetas de Eliseu disse o quê? Eliseu, seguinte, esse lugar aqui está muito pequeno, está muito apertado. Nós crescemos demais. Nós precisamos o quê? Ampliar as nossas tendas.
avançar com os nossos limites, expandir os nossos limites. Vai pegando aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você hoje. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que eles estavam o quê? Tendo uma visão. Uma visão de expansão. Muitas vezes Deus nos coloca num lugar de aperto para que nós possamos o quê? Nos mover para expandir. Eles poderiam ficar ali na zoninha de conforto deles, tá apertadinho, tá quentinho. Mas eles disseram, não, nós precisamos o quê? Expandir, aumentar o lugar. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Um dia, talvez você fez essa oração ao Senhor, lhe pedindo, Deus, alarga as minhas estacas. Como diz a Renatinha, Deus, me dá um sinal. Como, onde, quando? Eu preciso sair desse lugar de aperto. Eu preciso expandir, eu preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso conquistar. E aqui pode ser várias coisas na sua vida. Pode ser na sua área emocional, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua família, nas suas finanças, na sua profissão. Ou seja, um dia você pediu, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Muda a minha história, muda a minha sorte, me deixa avançar, ajuda-me a avançar. Alguém aqui já fez essas orações? E aí, Deus fala, ok, bora lá. Porque se tem uma coisa que papai gosta, é o quê? Expansão. Ele é um Deus super o quê? Expansivo, gente. Ele é um Deus espaçoso, entendeu? Ele quer expandir. Se você convidar ele, Senhor, eu quero expandir, gente, se tem um ótimo aliado. Agora, se você fala assim, ai, Deus, eu acho que eu preciso, né, ficar aqui no meu cantinho, você pode esquecer. Então, ele disse, ok, bora lá, tô contigo. E aí, eles falam assim, vem conosco. Eu irei. Gente, preste atenção, em determinadas situações das suas vidas, vocês precisaram chegar a um extremo de falar, Senhor, ou o Senhor muda, ou eu não aguento mais. Ou o Senhor muda, ou aconteça alguma... Enfim. E naquele momento você fala, Deus, venha comigo, esteja comigo, vai à minha frente. E aí, de repente, Deus te dá um começo. De repente, Deus entrega algo nas suas mãos. E aí Deus vai lá e te dá o quê? Na verdade, ele não te dá. Entenda algo. Tudo que você tem, fale assim, tudo que eu tenho é emprestado por Deus. Tudo que eu tenho é emprestado por Deus. Quando nós mudamos essa concepção das coisas, nós começamos a entender o tamanho da responsabilidade que nós temos a tudo aquilo que Deus nos confiou. Seu cônjuge é emprestado. Seus filhos foram emprestados.
sua casa, os seus bens, tudo lhe foi emprestado, a sua profissão. E é aqui que a porca torce o rabo. No palavreado bem pontagrossense, é nesse ponto que as pessoas se perdem muitas vezes na jornada. E aí a gente precisa tomar consciência. Nada do que você tem é teu. Nada. E você um dia vai precisar prestar contas disso. Então, imagine, Deus vai lá, empresta um machado, Deus vai lá e lhe atende o seu clamor e te empresta algo para que você possa o quê? Expandir. Deus vai lá e confia algo a você. Porque, gente, vocês emprestam algo para alguém que vocês não confiam? Deus vai lá e confia a você o machado dele. E aí você pega o machado e vai lá, começa a trabalhar, a desbravar, a derrubar árvores, a fazer isso, a fazer aquilo, seja nos seus relacionamentos, seja nas suas finanças, seja na tua família que Deus te confiou, seja na sua casa, seja na sua carreira, no seu negócio, na sua empresa, na empresa que Deus te deu. Aí você vai lá. Você pediu a Deus um sonho. Pediu a Deus um começo. Pediu a Deus um projeto. E ele foi lá e abriu as portas. Ontem, né, a gente estava em Jaguaraíva. O apóstolo convidou nós para irmos assistir a conferência que ele está fazendo lá. E para quem conhece, né, já sabe que ele tem sempre uma parte de uma ministração que ele fala, né, semeia os teus sonhos. Semeia os teus sonhos, faça uma semente para os teus sonhos. E ali, né, as pessoas fazendo a semente para os sonhos, eu falei, Senhor, que essas pessoas entendam que este sonho vai ser algo emprestado e que um dia o Senhor vai cobrar. E que um dia o Senhor vai pedir contas a eles, mas que eles possam não se perder no meio do caminho. Um dia eles possam falar, está aqui, Senhor, aquilo que o Senhor me confiou, aquilo que o Senhor me emprestou. Porque, gente, nem os nossos sonhos são nossos. Entenda isso. Deus coloca em nós os sonhos. E nós vamos lá e nos manifestamos aquilo. Pergunto a você, quais os sonhos que Deus te confiou e que ao longo da sua jornada, este sonho se tornou tão corriqueiro, tão rotineiro, que você hoje não olha mais para ele como um sonho que Deus te confiou, mas como algo tão normal, ou não dá a ele a importância que deveria dar. Preste atenção. Qual foi a resposta de oração que Deus te deu? E que naquele momento você, uau, pegou aquilo, trabalhou naquilo, potencializou, expandiu, mas de repente você virou paisagem na sua vida. Em qual área? E ali você começa, né, a entrar na rotina. Gente, e viver os sonhos de Deus. Pegar aquilo que Deus nos confiou e trabalhar naquilo que Deus nos confiou
exige de nós um esforço, exige de nós um comprometimento. E muitas vezes esse esforço, essa responsabilidade sobre aquilo que Deus nos confiou, pode nos trazer o quê? O cansaço, a exaustão. E aí você começa a reclamar. Eu vejo isso acontecer dentro das empresas, né? As pessoas, a gente ia lá e contratava as pessoas lá na entrevista, eu quero, eu preciso isso e aquilo. Não, porque eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor. Eu via, gente, isso acontecer, olha, demorava 2 meses, a pessoa estava lá no RH de novo reclamando, queria pedir as contas. Mas, meu Deus, você não queria tanto, você não falou que ia dar o seu melhor. Ah, mas é puxado demais. Não dou conta disso, não. E aí, as pessoas simplesmente abandonam. Vai prestando atenção aí nos seus últimos 10 anos. Vai prestando atenção. E aí, você começa o quê? A perder o entusiasmo, acaba perdendo as forças, começa a relaxar, começa a negligenciar. E aqui, gente, é aqui que entra o X da questão. Por quê? Foi aqui que aconteceu o que não poderia acontecer. Por que os profetas, os alunos de Eliseu, ficaram tão preocupados? Porque, gente, naquela época, o ferro era extremamente caro. Para ter um machado, não é que nem você vai na loja de material de construção ali e compra um. Era um utensílio de valor. Então você tinha que cuidar daquilo. E era uma ferramenta extremamente importante. Então você precisava o quê? Cuidar da... E aí, só que eles estavam tão focados ali, de repente o cansaço também não fez, né? Fez com que eles não percebessem que o machado já estava arrepiando. Ali foi o quê? O cansaço com um pouquinho de negligência, né, Roberta? Arrepiando. Aí vem o quê? A negligência. E aí não faz ali os ajustes que precisam fazer, a manutenção que precisa fazer. Você está tão imerso, né, naquela situação que você não vê os perigos, as distrações. E aí uso o exemplo, né, do próprio exemplo que eu trouxe aqui, né, as pessoas quando começam a trabalhar, não, porque, nossa, vou fazer o meu melhor, de repente começa a entrar na rotina de trabalho, já começa a reclamar, já começa a relaxar, a descuidar, e aí começa o quê? Puxa, mas se eu tivesse lá naquele outro emprego, ou se eu tivesse em casa, ou se eu tivesse não sei aonde, estaria melhor do que eu estou aqui. E começam a quê? A criar fantasias. E a nossa mente, gente, a nossa mente, ela é tinhosa. Tinhosa, bichinho. Você tem que sempre estar um passo à frente dela, porque senão ela passa por cima de você. Você tem que tomar cuidado. Ela te derruba e te mantém no chão. Então você tem que estar esperto. Aí ela começa a fantasiar. Ah, mas se eu tivesse lá, se eu tivesse cá, se eu tivesse. E aí, gente, vem as sutilezas, entendeu? Aí o inimigo traz ali um pratinho de lentilha para você. Aí você começa a entrar ali né, num outro estágio de querer outras coisas. Mas aí você esquece que o que você estava fazendo, Deus havia confiado a você. Seja num casamento, a gente vê acontecer demais isso.
Que daí o casamento entra na rotina, a pessoa começa a reclamar porque o fulano deixa a toalha molhada na cama, porque o ciclano deixa os chinelos espalhados na casa, porque eu não aguento mais. Aí começa só a ver os defeitos, aí você começa a ver os defeitos da pessoa, do relacionamento, do trabalho, da sua carreira, não é assim? Aí daí isso cresce em nós. E aí a gente quer o quê? Carpir o trecho. Ah, não quero mais. Vou abandonar o barco. E ali, gente, a gente esquece que quem nos confiou, nos emprestou aquilo foi Deus. E a gente esquece de perguntar para ele, pai, eu posso largar isso aqui? Eu posso abandonar o barco? Não, se simplesmente ficar tão chateado que o negócio se derruba da sua mão, larga de mão. E aí você deixa aquele sonho, aquele projeto, aquele trabalho, aquela pessoa, se você deixa afundar. Só que, gente, a questão não é deixar afundar. A questão é deixar afundar e virar as costas e não querer mais. E aí você pega o quê? Segue o teu fluxo, o fluxo da vida. Você já está ali pertinho do rio mesmo, você já entra no rio, e aí você, né, como diz a Renata, vai boiando na correnteza. E aí a gente o quê? Perde de vista as coisas que Deus nos entregou. A gente perde de vista aquilo que Deus nos confiou. Aí você sai desbravando novas florestas, novos horizontes, novas pessoas, né? Novas amizades, novos relacionamentos. Só que entenda algo, pode ser muito bom no começo, mas depois o negócio vai começar a apertar. Porque sem o machado que Deus lhe havia confiado, você começa a ser o quê? Ineficiente. Aí aquilo que estava pesado com o machado começa a ficar pior sem ele. Começa o quê? A ficar pesado demais. As coisas vão se afunilando, as coisas vão se apertando. Aí começa as coisas não darem certo do jeito que você pensou. E aí você tenta uma coisa, tenta outra, e vai para cá, vai para lá, e não acontece nada. E não flui mais. Porque aquele machado, ele tinha a função de te ajudar em algo que Deus confiou a você. Uma missão que Deus confiou a você. Aquela ferramenta era a ferramenta necessária para que você pudesse cumprir o serviço com eficiência. Pois Deus, ele sabe exatamente como aquele machado iria te ajudar a expandir o seu território, alargar as suas estacas, avançar com o seu crescimento. E sem o machado, gente, não tinha como eles trabalharem. Como que eles iam avançar sem aquela ferramenta importante? E o quê? Sem o machado, o trabalho ia ser muito mais árduo. Haveria um desgaste ainda maior.
haveria uma mudança de rota, um desalinhamento, um esforço muito mais excessivo. E o esforço muito mais excessivo iria causar o quê? Um desânimo, estresse e tantas outras coisas. E é aqui que muitas vezes nós perdemos o nosso destino profético. Reflita. Quero que você reflita. E aí Deus está me falando aqui, né, dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, muitas pessoas deixaram o machado afundar, cair, e não quiseram mais pegá-lo. Decidiram ir buscar outros machados. Mas aí, gente, já não é mais Deus que está te confiando. É o seu braço, é a sua força, é o seu querer, e não mais o querer de Deus. Gente, foi só uma introdução. Agora, nós vamos o quê? Trazer as lições. Quais são as lições que nós podemos aprender com tudo isso? Por quê? Eu quero declarar. E se você está esperto, receba e pega essa palavra. E eu quero profetizar que o machado irá flutuar novamente. Que Deus vai te dar uma nova oportunidade. Deus vai te dar uma nova chance. Muitas vezes ele pode mudar o cenário, como fazer algo novo no mesmo cenário. Alguém está entendendo aqui? Alguém está pegando esta chave? Amém? Então, olha só. Por que que eu vou te trazer essa revelação, esse direcionamento, essa exortação? Porque eu quero que você grave no seu coração. Porque a hora que Deus mudar essa história, a hora que Deus trazer o machado, fazer flutuar o machado, você lembre destas lições. Para que você não cometa mais os mesmos erros. Ok? Amém? Primeira lição que você precisa entender. Todo crescimento, toda expansão, tudo aquilo que vai fazer você avançar, crescer, prosperar, exige de você responsabilidade. O crescimento precisa vir com responsabilidade. Olhe lá, 2 Reis 6:1, em que eles disseram o quê? Eis que o lugar onde nos reunimos é pequeno demais. É estreito, é apertado. Ali, gente, eles estavam o quê? Tomando uma responsabilidade com aquela situação. Nós precisamos fazer algo. Eles não ficaram na dependência de Eliseu. Ô, Eliseu, você tem que fazer alguma coisa. Não. E aqui, gente, cabe para tudo, tá? Vida pessoal,
vida financeira, relacionamento, sua carreira, seu ministério. Pessoal da Companhia de Daniel aqui, quem não é discípulo da Companhia de Daniel, fecha o ouvidinho assim, ó. Mas quem é discípulo da Companhia de Daniel, quero perguntar para você. Quantas pessoas você já trouxe? Quantas pessoas você tem influenciado? Porque a responsabilidade de fazer a Companhia de Daniel cumprir a sua missão nesta terra, a responsabilidade de fazer a Companhia de Daniel expandir e crescer, é de quem? João e Flávia? Dos líderes? Não. De cada um de nós aqui. É sua. Falei, é minha. Minha responsabilidade. Então você precisa o quê? Começar a se alinhar com Deus, ter responsabilidade. Gente, esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre caminhar com Deus, e ela estava falando que a pessoa que levou ela para a igreja, ela acabou meio que se esfriando na fé. E eu falei para ela assim, caminhar com Deus, caminhar com Jesus, se você não está disposto a fazer renúncias, você não vai conseguir. A vida com Deus é renúncia todos os dias. É um caminho de renúncias. Aí ela estava me contando que ela se esfriou por quê? Porque a líder da célula dela viu uma foto dela lá, meio que comprometedora, e ela foi lá tentar, né? Olha, você, né, quer se tornar uma líder, então, né, tem que cuidar com esses comportamentos, com essas questões. Não é todo lugar que você pode estar, não é tudo que você pode jogar nas redes sociais. Por quê? Se você está numa escola de líderes para abrir uma célula, você precisa ser exemplo. E ela não gostou disso. Ela não gostou e retrocedeu. E aí, gente, a gente precisa entender que se nós não estamos dispostos a renunciar às nossas velhas práticas, os nossos desejos, as nossas vontades, você precisa saber que você não vai avançar muito. Uma jornada com Deus, quando você decide escolher Jesus na sua vida, você precisa estar consciente que você precisa mudar os seus comportamentos. Os lugares onde você vai, com quem você decide passar mais tempo. Porque a palavra de Deus diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, a gente precisa ter o quê? Esse cuidado, essa responsabilidade. Porque agora você faz parte da Assembleia dos Santos e da família de Deus. Quando você aceita Jesus, desce as águas do batismo, você está fazendo parte de um clã, você está fazendo parte de uma família. E você está ali servindo o quê? De exemplo para outras pessoas. Então, você precisa ter o quê? Responsabilidade por isso. Todos nós queremos o crescimento, amém? Todos nós queremos avançar. Quem aqui quer avançar? Quem aqui quer crescer? Depois a gente fala de responsabilidade, o povo fica até meio, ai, será que eu levanto a mão? Se você quer avançar, se você quer crescer, você precisa entender que você precisa ser responsável. Você precisa se preparar para isso. Porque crescer dói. Se nós queremos avançar
se nós queremos alcançar um nível maior, nós devemos pensar nos compromissos e nas obrigações que nós teremos. As solteiras do grupo. Quando Deus fazer flutuar o seu machado, o seu varão, entenda que você vai ter que ter muita responsabilidade. Para que você possa o quê? Fazer esse relacionamento dar certo e cuidar desse machado. Eu quero profetizar muitos machados flutuando aqui, em nome de Jesus. Senhor, faz flutuar esses machados, ó Pai. Em nome de Jesus. Mas lembre-se e anota isso, porque depois eu quero ver a gente vir falar, reclamar, ai, porque o meu machado, isso e aquilo. Se alguém me reclamar, eu vou falar assim, ah, é? Lembra do culto do dia 23/2/2025? Eu vi você lá, querendo que o machado flutuasse. Agora toma seu machado e cuida dele. Gente, e isso é o quê? É responsabilidade. E quando Deus nos entrega isso, além da responsabilidade, gente, a responsabilidade ela está atrelada a foco, a disciplina, a um planejamento. Pois, né, como diz lá em Lucas 14:28, lá diz o quê? Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, aí muda aqui a torre, para qual de vocês deseja edificar um casamento, uma família, uma casa, um lar, uma empresa, um negócio, uma carreira? Não se assenta primeiro e faz o quê? O planejamento daquilo que vai te custar isso. Para ver se você vai dar conta. Então, não peça para Deus algo que você não vai dar conta. Seja consciente para isso. Essa é, portanto, uma lição para você levar para a sua vida. Crescer exige responsabilidade, esforço, disciplina, determinação. Se Deus não disser para você para, não pare. Se Deus não vir falar assim, olha, esse projeto concluiu, esse ciclo se fechou na sua vida, eu vou te confiar agora algo maior. Se Deus não falou com você, não largue o machado. Não feche a sua empresa, não abandone a sua carreira, o seu projeto. Cuide com as distrações. Muitas vezes a fome pelo sucesso, pela prosperidade, pode fazer você trocar uma promessa por o quê? Um prato de lentilha. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú estava tão faminto, que ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Por quê? Porque ele queria saciar o seu desejo momentâneo. E entenda, gente, que Deus é um Deus, não é um Deus de momento. Deus é um Deus de eternidade. Deus não é um Deus de momento. Ele é um Deus de eternidade, ele vê além, só que a gente não tem paciência. Nós queremos sair atropelando Deus. Por quê? Porque eu quero saciar o meu desejo daquele momento. E é aqui que muitas vezes a gente cai e fica caído, prostrado.
Não haja no impulso, nem por suas emoções, e tampouco por fantasias que você cria na sua mente, por expectativas que você cria acerca de algo, acerca de alguém. Tem muitas pessoas que deixaram o seu machado cair por uma ilusão, uma fantasia que elas mesmas criaram para si mesmas. Então, qual é a primeira lição para que nós possamos ver o nosso machado flutuar novamente? Responsabilidade. Ter responsabilidade. Segunda lição que você precisa aprender: não feche as portas que Deus abriu. Gente, você fechou a porta. Olha que louco isso. Do que chora o homem, senão das suas próprias mazelas? Lá, ó, o que eles falaram para Eliseu? Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós vai poder cortar o tronco, né, para construir um lugar maior para as reuniões, expandir. Deus, abre uma porta para eu crescer, para eu expandir. E Deus vai lá e abre e fala: pode ir? Pode ir. E aí tem muitas pessoas que vão, não é bem isso que eu queria, e fecham a porta. A porta que Deus abriu, só Ele pode fechar. Quais foram os projetos que Deus entregou para você? O que Deus confiou a você, que você deixou, que você abandonou, que você deixou cair? Quais os relacionamentos que você rompeu, que não era para ter rompido? Quais foram os sonhos que Deus te deu, que era para você continuar e você engavetou? Faça essa reflexão. Eu quero, em nome de Jesus, liberar na sua vida hoje a revelação do que de fato foi isso. O que é? Deus traz a memória deles. E não haja dúvida, Senhor, em nome de Jesus. Terceira lição. Então, segunda lição é o quê? Não feche as portas que Deus abriu. Terceira lição. Tudo o que você tem, fale, tudo o que eu tenho é emprestado. Então, se é emprestado, você vai precisar dar conta depois. E clamou e disse: meu Senhor, meu Deus, o machado era emprestado e eu deixei cair. Putz, e agora? O que eu faço? Gente, quando a gente tem essa consciência, no momento que aconteceu, é muito bom. O problema é quando se passou 10, 8, 7, 6, 5, alguns anos. E por que Deus está falando isso aqui? Porque, de fato, muitas pessoas deixaram o machado cair há alguns anos atrás. E por que, né, a gente fala que tudo é emprestado por Deus? A palavra de Deus fala isso.
Apóstolo Paulo falou isso. E que tudo que você tem recebido não é teu. Tudo vem do Senhor. Olha a Renata falando. Gente, meu Deus. São 21 anos que ela deixou o machado cair. Mas, Renata, eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai testemunhar essa vitória. Você vai testemunhar. Em nome de Jesus. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ah, Sirene, eu deixei cair vários machados. Só agora tenho consciência disso. Meu Deus. Quando começarem a flutuar, haja fé e força, coragem para carregar os... Isso aí. Cibele, entenda algo. Que aquele que faz flutuar o machado é o mesmo que nos sustenta para carregá-lo. O mesmo Deus que faz flutuar o ferro é o mesmo Deus que vai te sustentar para usá-lo naquilo que é propósito dele. Quais os dons, quais as aptidões, quais os bens, quais as oportunidades que você deixou? Gente, entenda algo, que nada daquilo que você tem não foi concedido pelo céu. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não foi lhe dado. Então, pode dizer, meu trabalho, minha carreira, meu conhecimento, meu dom, meus filhos, meu cônjuge, minha casa, meus carros, meus bens, minha empresa, não é sua. Tudo é emprestado. Gente, olha só, o próprio Jesus, ele o quê? Ele tomou o jumentinho emprestado, a casa emprestada para fazer a ceia com os discípulos, ele emprestou o jumentinho, a casa, o túmulo onde ele foi sepultado era emprestado. Oh, meu Deus do céu! Tudo. Ele, que é o quê? O rei do universo. Então, por que você se acha o último biscoito do pacote? Não, como diz Ponta Grossense, a última bolacha do pacote. Biscoito é a Mirella, é os carioca. Nós falamos bolacha. Por que você acha a última bolacha do pacote? Hã? Ai, olha a minha casa, olha o que eu construí, olha os meus bens, olha a minha família, olha a minha carreira, olha meu trabalho, olha o meu ministério. Gente, nem Jesus fez isso. Teve que pedir um jumentinho emprestado. Você entende que muitas vezes nós deixamos o ego, o orgulho, falar mais alto? E isso é uma pedra de tropeço. Então, quer dizer para você que tudo que você tem, você vai ter que dar conta depois. Ok? Vamos lá para a quarta lição. Gente, vocês estão anotando aí qual é a primeira? Responsabilidade. Segunda, não feche a porta que Deus abriu. Terceira, tudo que você tem é emprestado.
Quarta, a ferramenta que Deus te confiou precisa ser usada para aquilo que Deus te entregou. O problema é quando você quer usar a ferramenta que Deus te confiou para fazer outra coisa. Faz sentido aqui, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu saber, estão muito quietinhos. Estou preocupada. A ferramenta que Deus te confiou é para que você use naquilo que Deus te entregou. Oh, meu Deus, Dani, tá chocada. Isso é bom ou isso é ruim, Dani? Fiquei preocupada. Ah, então tá bom. Se é bom, tá bom. E sucedeu o quê? Derrubando a viga, o ferro caiu na água. E clamou, ai, meu Senhor, ele era emprestado. E agora? Gente, nós precisamos caminhar com um cuidado extra diante do Senhor, daquilo que Ele nos confiou, para que nós não percamos o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Rê, não é trazer peso, tá? Só vou usar o teu exemplo que você pôs aqui, né? A maioria sabe e a gente sabe que Deus está fazendo o milagre, que você está construindo um testemunho gigante que vai impactar. Mas pense nesses 21 anos, né? As coisas que poderiam ter vivido e não viveu. Mas Deus é um Deus que restitui, restaura. Por isso, nós não devemos carregar fardos que nós não conseguimos suportar. Antes tarde do que nunca. Ok? Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque havia um propósito sobre aquilo. E essa lição nos ensina que a ferramenta que Deus nos confiou, a ferramenta que Deus nos emprestou, é para o quê, gente? Para nós ficarmos ricos? Para nós realizarmos os nossos desejos? Não. É para quê? Eu sempre falo aqui do supremo propósito. Qual é o supremo propósito? Vamos ver se alguém lembra aqui, que eu sempre falo. Qual é, gente, o supremo propósito? Qual é o teu propósito de vida? É o quê? Vamos ver se alguém lembra. Quem lembrar vai ganhar o chave do carro da Dani Tescai. Só a chave, viu, Dani? Não é o carro. Aí você faz uma cópia, entrega. Servir a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus. Anoto para vocês sempre lembrar disso. E principalmente quando Deus fazer o machado flutuar novamente, você lembrar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a ferramenta que Deus te confiou, o seu trabalho, a sua promoção, a sua carreira, as suas finanças, os seus negócios, os seus funcionários, as suas parcerias, a sua família, os seus bens, a sua tudo é para o quê? Servir ao supremo propósito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Grava essa lição. Quinta ferramenta. Precisamos ser humildes para reconhecer quando perdemos a ferramenta.
E o principal, gente, que aqui é o principal. Muitas vezes a gente fala, nossa, realmente, né? Eu perdi a ferramenta. Mas a questão não é nem essa. A questão é você se lembrar onde você deixou ela cair. Que pense, gente. O machado caiu no rio. Você acha que Jordão era limpinho? Ainda não, né, gente? Era cristalino? Era o quê? Era um rio turvo. Tinha lama. Não dava para ver. Mas o quê? O aluno de Eliseu foi esperto, porque ele viu que caiu e ele prestou muito atenção onde caiu. Por quê? Ele fala lá, ai meu senhor, né? Machado era emprestado. E Eliseu fala o quê? O que Eliseu pergunta? Onde caiu? Essa pergunta foi extremamente importante, juntamente com a resposta certa. E eu quero que você peça para Deus te mostrar, e eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor libere para você essa revelação do alto. Que você saiba exatamente onde esse machado caiu. Porque muitas vezes você pode estar achando que o machado caiu em determinado ponto, quando na verdade ele pode ter caído muito antes ou muito depois desse ponto. E isso é um fator extremamente determinante para o que vai acontecer depois. Porque quando Eliseu sabe onde exatamente o machado caiu, quando ele teve essa informação, quando a pessoa soube exatamente onde caiu, ele foi lá e fez o quê? Foi exatamente no ponto onde caiu. E cortou um pau e o lançou ali. Ele não lançou lá, acolá. Não, ele lançou ali. E fez o ferro flutuar. Amados, que a tua mente agora ela seja descauterizada. E em nome de Jesus, eu oro e declaro que aquilo que o inimigo escondeu de você venha à revelação. Seja por uma visão, seja por um pensamento, seja por um sonho. Em nome de Jesus. Pai, eu quero liberar o portal dos sonhos na vida dos meus irmãos. E que o anjo do Senhor os visite, assim como o Senhor fez comigo. Em nome de Jesus. Fiquem atentos, porque Deus vai te mostrar. Porque Ele, mais do que ninguém, deseja que você retome da onde parou. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém! Ouvir é meio difícil, né? Mas ver um amém. Amém, gente? Tomem posse disso, porque este é o tempo que o Senhor está refazendo a sua rota, alinhando a sua vida, alinhando os seus caminhos, trazendo você para o ponto onde você caiu. Em nome de Jesus. Tenha humildade, Senhor, eu pequei, eu errei, eu tomei a decisão errada. Me perdoa, mas me mostra, Senhor Deus, onde eu deixei esse machado cair. Onde? E só o Senhor pode me revelar isso. Que você receba essa palavra. Reconheça, seja humilde. E quando Deus te mostrar,
te prepara para se posicionar. Ok? Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Muitas vezes você sabe que deixou o machado cair, muitas vezes você pode até saber onde o machado caiu, mas de repente você não se humilhou diante da presença de Deus e reconheceu o erro e pediu perdão para Deus. E aqui Deus está falando: arrependa-te, seja humilde. Acidentes acontecem, gente. As tempestades podem surgir, mudar a rota do navio, fazer dar uma desviada, mas reconhecer a rota, reconhecer os seus erros, reconhecer o que desviou, que caiu, que isso, que aquilo, e retornar para a rota que Deus lhe havia proposto, isso vai trazer o quê? As bênçãos de novo para suas mãos. Essa é uma lição. Errar é humano. A gente vai errar. A gente erra todo dia, praticamente. A gente erra. O problema não é o erro. O problema é quando você não reconhece e não retorna. E você precisa reconhecer e agir com sinceridade para que Deus te alinhe novamente. Cuide para que os erros que você cometeu não endureçam o teu coração. Não façam você rebelar-se contra Deus. Cuide para que isso não endureça o teu coração ao ponto, não vou nem olhar para isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Essa direção que Deus está trazendo, com uma pitada de exortação, é para Deus estar, é um afago de Deus para a sua vida. É a demonstração de amor de Deus para a sua vida. Entendeu, Karina? Marcela e Rose, Dani Tescari, Sirlene, não endureça o coração. Cibele, Ana Luísa, não endureça o seu coração. Juliano, Deus está falando com vocês. Rafael, Vanusa, Deus está falando com vocês. João, Deus está falando com você. Sexto, agora preste atenção. Quando Deus restituir o teu machado, quando Deus fazer o machado flutuar, você precisa o quê? Se posicionar. E entenda isso. Não é você que vai fazer o machado flutuar, é Deus. Então, a sexta lição: o impossível é para Deus. O impossível é para Deus. É Ele quem vai fazer. É Ele quem vai recuperar aquilo que você perdeu. É Ele que vai colocar de volta o machado nas suas vistas. Deus, muitas vezes, ele permite que a gente se desvie da rota, gente.
Se você for estudar a Bíblia, ler a Bíblia, você vai ver que muitas vezes Deus permitiu que as pessoas dessem uma volta maior. Por que que muitas vezes Deus faz isso? Para nos capacitar, para nos tratar, para nos amadurecer, para que a gente realmente seja capaz de usar aquele machado com eficiência, com assertividade, com responsabilidade, com intencionalidade, com o propósito que de fato precisa ter. Eu pergunto para você, se hoje Deus restituir um machado nas suas mãos, você vai agir da mesma forma que você agiu? Não, não vai. Por quê? Porque você amadureceu, porque você aprendeu, porque Deus tratou você. E eu tenho certeza, eu quero declarar e profetizar que esse machado agora nas tuas mãos, ele vai ganhar um poder extra. A expansão será maior, ele será muito mais afiado, ele será muito mais eficiente e eficaz. Porque você hoje está muito mais preparado para isso. Então, eu quero dizer que aquilo que você perdeu, Renata, durante os 21 anos, em nome de Jesus, a hora que esse machado flutuar, a hora que você pegar esse machado, Deus vai restituir em 3 anos aquilo que você perdeu em 21 anos. 3 ciclos de 7. 7 anos em um, Renata. E eu quero profetizar não apenas para Renata, mas também para a sua vida. João, em nome de Jesus, eu quero profetizar que assim será com você também, meu apóstolo. Você não vai precisar se esforçar tudo o que você perdeu nesse ano, porque Deus é um Deus que restitui. Ele é um Deus tremendo, ele faz o impossível. Muitas vezes, gente, muitas vezes não, todos nós, em um determinado momento da vida, nós fomos os filhos pródigos. Nós saímos daquele lugar que Deus preparou para nós, para conhecer ao redor, né? Para irmos aprender, para irmos explorar novos ambientes. Mas assim como o filho pródigo, ele foi humilde, ele voltou. E voltou muito mais o que? Maduro. Ele voltou o que? Valorizando aquilo que Deus havia lhe confiado. Com uma outra cabeça, com uma outra responsabilidade, uma outra humildade. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente pegue a nossa herança e saia desbravando para que a gente seja forjado, tratado, para que a gente possa retornar muito mais consciente. O importante é saber quando e onde isso aconteceu. Que você possa confessar e voltar o seu coração para aquilo que Deus te confiou. Para que nós possamos ser restituídos, nós precisamos ter um coração arrependido. Pois só Deus pode nos dar uma nova oportunidade. Só Ele, gente, só Ele. Ninguém mais. Só Deus pode nos dar uma nova oportunidade. Só Ele pode abrir essa porta de novo. Só Ele. Mas você precisa ser prudente. E aprender com tudo isso. Eu sei que muitas coisas, gente, parecem ser difíceis de serem restituídas aos nossos olhos. Mas não subestime o poder restituidor de Deus. Não subestime o poder restituidor de Deus. E a 7ª lição, para a gente fechar aqui. Presta atenção que lá no último versículo, ele fala o quê? Quando o machado flutuou,
Eliseu fala o quê? Estica as tuas mãos, estende as tuas mãos e pegue-o. Deus vai fazer o machado flutuar. Mas quem precisa se esforçar para pegá-lo novamente é você. Não foi o profeta que pegou. Ele falou o quê para ele? Falou para quem deixou cair o machado. Estende as suas mãos e pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Entenda algo. Deus fará o impossível. Que é fazer o quê? O machado flutuar, a porta se abrir, ou seja o que for que você deixou cair. Mas será você quem precisará se esforçar para apanhá-lo novamente. Colocar no lugar que é de direito. E fazer o trabalho de expansão. Amém? Faz sentido? Fez sentido para você? Amados, eu quero orar novamente. Que esta palavra, ela possa repousar no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no impossível. E nós sabemos que o Senhor fará o machado flutuar. E eu quero pedir, Deus, que os olhos dos meus irmãos, os ouvidos deles estejam atentos para esse momento. E que eles se posicionem no lugar onde eles vão precisar estender as suas mãos e alcançar o machado novamente. E que o Senhor os fortaleça para o recomeço deste trabalho, deste projeto, deste sonho, deste relacionamento. Que o Senhor faça aquilo que nós não podemos. Vai onde nós não conseguimos ir. E faz, ó Pai, o impossível. Para que nós possamos recomeçar. Em nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana de revelação para os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. E que possamos ouvir grandes testemunhos a partir desse momento. Em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra você entende que foi para você, se esta palavra gerou em você algo, você não pode sair daqui sem selar esta palavra. Se você já sabe exatamente onde o machado caiu, que você sele esta palavra para que Deus possa fazê-lo flutuar ainda este mês. Mas se você ainda não teve clareza de onde o machado caiu, que você sele e peça para Deus, Senhor, eu quero saber exatamente onde caiu esse machado. A Karina vai colocar aqui as informações e você não pode sair daqui hoje sem selar esta palavra. Ore a Deus. Pergunte a Deus. Deus, qual é a semente que eu preciso selar esta palavra? Para que esse machado, ele flutue novamente. E só obedeça. Só obedece. Porque tão certo como o sol nasce todas as manhãs, tão certo esse machado irá flutuar. Em nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem. Eu estou liberando uma palavra no mundo espiritual. Machados flutuem. Rotas sejam alinhadas. Aqui
aquilo que foi perdido seja restituído. Em nome de Jesus. Que nesse tempo que nós adentramos, Pai, eu quero declarar que muitos testemunhos surgirão desse mover. E como profeta que vai na frente, eu quero declarar, Pai, que muitos virão. Abre os caminhos, Pai. Tira as pedras de tropeço. E eu profetizo um realinhamento. Pessoas que foram destituídas serão instituídas novamente no seu lugar. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Amém. E amém. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Somos um milagre. Viveremos um milagre. O seu milagre está aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Eu passo a palavra ao João. Shalom, queridos. Palavra poderosa para que todos nós possamos ter o quê? Pelo menos a consciência de que a gente precisa olhar para onde foi que o nosso machado caiu e ter as atitudes que são importantes. Tem coisas que Deus vai ter que fazer, como a Thaís bem falou. Tem uma parte que não depende de nós. E tem muita gente que ainda está tentando resolver com a força do braço. Essa parte não é sua. Fazer o machado flutuar é Deus quem faz. Você precisa somente estar preparado para quando ele aparecer na sua frente, você precisa tomar atitude, pegar ele de volta e saber como usar. Então, essa parte é tua. Queridos, eu quero orar com vocês, mas eu tenho alguns recados para dar para vocês antes, que são importantes para essa semana. Eu quero recuperar com vocês, nós precisamos retomar a escola do ser. Perdão, a escola do ser não é retomar. A escola do ser, o recado é que ela está com vagas abertas. Nós teremos a turma da Europa, a Ritinha está à frente desse trabalho. E o que acontece é que está aberto também para vocês aqui no Brasil. Vai ser num horário especial, porque precisa ser para o horário da Europa. Então, esse horário vai ser durante a tarde aqui do Brasil, começa às 4h30 da tarde, que é um horário especial, porque 4h30 da tarde aqui, queridos, é 5 horas a mais a diferença, entendeu? Então, lá é 8h30 da noite, então precisa ser nesse horário, porque senão termina muito tarde para eles. Então, começa às 4h30 da tarde, e provavelmente, né, são no máximo de 2 a 3 horas de ministração por dia. Eu aconselho aqueles que não fizeram a Escola do Ser, que se inscrevam nessa turma e que façam essa escola, porque, queridos, esse é um passo que você não pode deixar de fazer. Esse passo de você, no mínimo, conhecer o que te pega, conhecer as coisas que te incomodam, que te atrapalham, faz toda a diferença. E aqui vai meu pedido especial para os homens que ainda não fizeram. Porque aqueles que passaram por isso, né, nessas últimas 2 semanas, eu fiz a ministração com alguns homens que passaram pela Escola do Ser e que hoje já passaram pela escola e fizeram a ministração. E podem trazer para vocês, né, a experiência do que é passar por isso e do que é fazer uma ministração como essa. É importante para a sua vida, para você poder deixar de lado definitivamente aquilo que te atrapalha e que muitas vezes você ainda nem sabe o que é. Então, eu recomendo fortemente para que você se esforce para fazer a Escola do Ser. Não só os homens, aqui vai para todos, mas principalmente para os homens, porque de fato faz a diferença demais. Para aqueles que ainda não fizeram sua inscrição e que querem fazer, conversa com a Thaís ou com a Mirella. As duas têm todas as informações e podem te ajudar para você fazer sua inscrição e te colocar no grupo para você poder participar, ok? Mais o próximo recado. Nessa quarta-feira, a gente vai
trazer de volta nós vamos recomeçar ai, meu pai amado, que são a Escola de Princípios. Só que nessa quarta-feira nós vamos ter um tema especial. Na Escola de Princípios é importante que a gente tenha um entendimento de muitas coisas que estão afetando a igreja, né? E afeta de uma maneira, né, negativa em alguns casos. E nessa semana Deus nos incomodou muito para trazer um estudo específico e especial, que o estudo nada mais é sobre o carnaval. Então, nessa semana, quarta-feira, no horário de sempre, a Escola do Ser vai ter uma edição especial, que é o quê? Por que que nós não celebramos o carnaval? Por que que nós, cristãos, não participamos do carnaval? Qual as razões, quais são os motivos, o que nos leva a evitar o carnaval? E nessa semana, quem vai fazer essa ministração é o nosso mestre, o Juliano Panza. Ele topou o desafio, aceitou esse desafio e vai ministrar para a gente, né, esses motivos pelo qual carnaval não combina com cristianismo, entendeu? Por que que o carnaval não combina com quem é cristão? Quais são os pontos que são divergentes disso tudo, entendeu? Nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa não cair nessa cilada do carnaval, ok? Então, o Juliano vai trazer esse estudo para nós, quarta-feira. Na Escola do Ser, normalmente a gente começa às 8 da noite, eu não me lembro ao certo se é às 8 ou se é às 7h30. 8, né? Então, mantemos às 8 da noite para que todos possam participar. Convidem algumas pessoas que vocês acreditam que precisam. E para quem são os novos aqui, é praticamente uma convocação, entendeu? Os novos da Companhia de Daniel precisam estar para poder ter esse entendimento do porquê que nós, como cristãos, não fazemos certas coisas, entendeu? Então, a gente tem sempre que estar atento a isso, ok? Então, o segundo recado é esse. Quarta-feira, 8 da noite, Juliano Panza, e nós vamos estar junto também. Vamos fazer a ministração da Escola de Princípios, edição especial, porque não celebramos o Carnaval. Próximo domingo. Próximo domingo é o culto de primícias do mês. É o próximo mês que vira, mês de Adar. A Flávia que vai trazer a ministração no próximo domingo. Então, estejam presentes conosco, porque é a primeira, né, a primeira ministração das nossas primícias, entende? Então, domingo tem esse culto e na segunda-feira a gente tem já tem na sequência o culto de primícias também, segunda-feira à noite. Então, peço para que vocês se esforcem para vir. Convide mais alguém, porque os direcionamentos do mês serão dados no próximo culto. A Flávia sempre traz muito claro para a gente, né, quais são os pontos que a gente precisa entender que fazem parte daquilo que são nossos, que a gente tem de direito. A gente sabe as estratégias, para onde a gente tem que olhar, quais são os nossos inimigos, e isso é muito importante para nós. Os direcionamentos desse mês ajudam significativamente a gente não cair em ciladas por ignorância, né? Por a gente não saber que aquilo é uma cilada. Então, os olhos serão abertos e a gente realmente pode ter clareza de como a gente pode seguir em frente. Próximo recado: as inscrições para o nosso encontro de novembro precisa ser feito com a Karina. Queridos, mesmo que você não tenha como fazer pagamento agora, é fundamental, eu vou alertar vocês, façam a sua inscrição. A inscrição não significa que você precisa pagar, você só precisa fazer a inscrição para a gente ter certeza de que você vai, entendeu? Então, você precisa se inscrever e dizer, ó, guarda a minha vaga porque eu vou. Então, você falou que vai, eu vou acreditar na sua palavra e vou separar o teu lugar, né? Você ter a certeza de que você vai estar lá junto com a gente. Então, faça a sua inscrição, converse com a Karina e deixa registrado o seu nome para que ela possa colocar esse seu nome numa lista e a gente confirmar lá. Porque, queridos, é um hotel. E o hotel pode lotar, entendeu? E você pode deixar de estar presente conosco porque não vai ter vaga. Então, eu preciso que você se manifeste o mais cedo possível. Nós estamos em fevereiro, queridos, é novembro isso aí. Não é possível que você não consiga se organizar para estar com a gente ali em novembro, né, nesse encontro que vai ser de 3 dias, entendeu? Então, faça a sua inscrição para poder deixar claro para a gente que a gente vai ter você lá com a gente. E mais importante para nós é ter o maior número de pessoas conosco, porque é o único momento do ano e, na verdade, vai ser o único momento de 2 anos que a gente vai ter um momento para ficar junto.
entendeu? Para estar todos nós juntos, é para ir com a família, para estar todo mundo junto nesse encontro. Então, se esquematize, se organize para estar junto com a gente, para que a gente possa ter você pertinho e a gente sentir, né, esse calor humano, que isso é muito importante para nós. É a comunhão que está escrito, né, em Atos, que quando fala da koinonia. A koinonia é isso, é essa comunhão, é a gente estar junto, a gente se aquecer um no outro, a gente estar perto para que a gente possa caminhar em bloco para poder conquistar, né, estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Então, te faço esse apelo, faça a sua inscrição com a Karina para que a gente possa ter a confirmação e a certeza de que você vai estar junto conosco, ok? Em termos de recados, eram esses. Não sei se tem mais algum recado para ser dado, né? Se tiver mais algum recado que eu me esqueci, vocês, Karina, pode falar. Não? Ah, achei que tinha mais um recado. Então, vamos orar? Quero orar com você para abençoar a sua semana. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui esteve presente neste culto. Senhor, que tu estejas agora trazendo na mente e no coração deles agora, ó Pai amado, a certeza e a convicção daquilo que o Senhor possa trazer no coração deles, que foi onde e quando o machado caiu no rio. Senhor, em nome de Jesus, traz essa clareza na mente de cada um deles e que, em nome de Jesus, o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória para que esse machado, para que esse projeto, para que essa história, para que tudo que foi perdido lá atrás possa flutuar novamente. E que, em nome de Jesus, eles possam ter essa convicção, essa certeza, essa fé e essa ousadia de estender a mão e de retomar tudo aquilo que foi perdido e voltar, ó Pai amado, ao início de tudo, como fortes, como guerreiros, como valentes, ó Pai, que em nome de Jesus tu estejas derramando prosperidade para eles, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade de relacionamentos e também prosperidade financeira. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a semana dos teus filhos, eu abençoo com vitórias, eu abençoo com muitas conquistas, ó Pai, que em nome de Jesus eles possam ser totalmente vitoriosos nessa semana, ó Pai. Eu declaro sobre eles, ó Pai amado, um tempo de abundância, Pai. Que tu estejas agora trazendo sobre eles, ó Pai, alegria, ousadia e que eles possam sentir-se cada vez mais teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo eles e que eles possam trazer grandes conquistas, trazer grandes testemunhos de vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo ainda cada um que aqui ofertou, que pôde colocar, ó Pai amado, e selar essa palavra, para que nesse momento e neste tempo possa ser liberado as bênçãos do Senhor para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a 30, 60 e 100 por um, ó Pai amado, cada semente que foi colocada nesse ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Que vocês possam, né, ser abençoados e que, em nome de Jesus, vocês possam ter uma semana de vitória abençoadora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Amém? Nós nos vemos quarta-feira. Todo mundo lá, hein? Quero ver. Tá bom? Shalom, shalom.